Irmãos, nós estamos no mês da Escritura e temos esse primeiro fundamento, né? Que conheçam as Escrituras. Eu quero partilhar um texto com você hoje, em Juízes 17, que vai apontar consequências de não se conhecer a Escritura, de não amar a Escritura, de não praticar. Juízes capítulo 17. É um texto muito estranho. Eu vou lhe preparar. É um texto estranho. E esse estudo tem por título Está Tudo Errado. Simples assim. Está tudo errado. Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, presta bem atenção nessa frase que ele falou: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Então, como eu disse para você, a história é muito estranha. É até difícil colocar ela assim para uma ordem de raciocínio fácil. Ela é tão estranha que a maneira como ela está no livro de Juízes, ela parece não ter nada a ver com o livro, como se fosse um conto feito ali por fora. O livro de Juízes é daquele período em que Josué morreu e as tribos de Israel têm que conquistar a terra. Deus diz: olha, eu dei a vocês, mas tem que ir lá. Cada tribo está aqui a sua parte, só que vá lá e tome. Vá lá e conquiste. O livro de Juízes começa relatando o tamanho do fracasso.
Quando você abre o livro de Juízes, você fica assustado com o fracasso, que é assim, ó, tribo de Dan não conquistou, tribo de Judá não conquistou, a tribo de Benjamim não conquistou. Esse é o fracasso inicial. Porém, duas coisas vão marcar muito o livro de Juízes. Uma é explícita, bem explícita, que é uma frase que se repete no livro de Juízes, que é assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era mais reto, o que achava mais reto. Você pode já, nesse mesmo capítulo que a gente leu, identificar essa frase no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Na verdade, essa é a última frase do livro de Levítico, de Juízes, desculpe. Quando você termina o livro, Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa frase aparece de vez em quando nesse livro. Essa é uma denúncia explícita. Mas há uma denúncia implícita, aquela não mencionada, mas que não precisa ser mencionada para você saber que ela está lá, que é o fato de que o povo do período dos Juízes não conhece a palavra de Deus. Simples assim. E o livro não precisa dizer isso. As atitudes que o povo vai tomando mostra que eles não conhecem a palavra do Senhor. A relação com o povo, a relação do povo com a palavra no deserto foi mais ou menos assim. Deus deu a palavra no Monte Sinai, né? Depois Deus desdobra essa revelação e Moisés passa para os sacerdotes passam para os cabeças das tribos e etc. Só que aqui no livro de Juízes parece não haver nenhuma conexão e nenhuma preocupação com a palavra de Deus. Parece sua família às vezes. Parece sua família em alguns períodos. Parece não haver preocupação, conexão alguma, mesmo que esse livro está lá na estante. Mas não há ligação com esse livro. Deixa eu resumir para você a história do Mica e da mãe dele. Sumiu uma grana dela, a mãe do Mica, dessa velha senhora, mãe do Mica, Dona Mica. E pessoas como Dona Mica, quando perde dinheiro, ela começa a praguejar, né? O dinheiro sumiu e ela começou a jogar maldições em quem tinha pegado o dinheiro. Adivinha quem tinha pegado o dinheiro? O Mica, o filho dela. E estava difícil para ele. Todo dia eu ouvia a velha dizendo: diabo de quem pegou, mas que morra de hemorroida dupla. Satanás da peste que pegou meu dinheiro, né? Coisas assim. E ele não aguentou a pressão. Porque ela começou a jogar maldições em quem pegou o dinheiro. Então um dia, ele chega para ela e diz: mãe, tem uma coisa para contar. Assim, ó, tipo assim, né? Igual aquela menina que engoliu o tipo, que está dando entrevista. Tem uma menina aqui, a menina do concurso, né? Do reality. Parece que engoliu um tipo. Então, tipo, mãe, ó, tipo assim, aquele dinheiro foi eu. E a senhora estava amaldiçoando e o pessoal pegou e foi eu e está comigo e eu vou devolver. Reação da Dona Mica é muito estranha quando ele devolve esses 1.100 ciclos de prata. Ela diz assim: bendito do Senhor seja meu filho, ô menino maravilhoso, né? Sabe que acontece essas coisas, né? Começa a sumir um dinheiro de casa, aí você começa a amaldiçoar a empregada, né? Começa a amaldiçoar o vendedor, o montador de imóveis que passou na sua casa, né? E às vezes pode ser quem você menos espera. E era o menino, né? E a reação dela:
Ô menino abençoado. Bendito, bendito do Senhor, a Miquinha. Mica, meu filho lindo, Mica, né? E agora eu tive uma ideia, diz a dona Mica, né? Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer uma imagem de escultura. Tá ficando estranho, né? É o povo de Deus que entrou na terra de Canaã. E a ideia dela é: nós vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. Não vai ser lindo? Duas imagens, né? Vai ser bonito demais. A ideia dela vai ficar mais estranho ainda, porque ali começa uma casa de imagens e uma casa de deuses. E esse Mica faz uma estola sacerdotal no modelo daquelas de Arão. Faz uma roupa de sacerdote. E como se isso não bastasse, ele consagra um dos filhos dele como sacerdote. Vem cá, Juninho. Eu te consagro, pai de multidões de sacerdotes. Eu te consagro o novo sacerdote ungido da casa de Mica. Tá estranho? Vai piorar. Por quê? Porque aparece nessa cena uma pessoa nova. Aparece um levita que vem bolando por aí. Um levita que vem de Belém. Estranho, nunca vi isso. Um levita que vem de Belém. Um levita de Belém, o texto chega a dizer. Oi, sou levita. Alguém quer contratar os meus serviços? Alguém quer uma bênção? Alguém quer ser abençoado? Quer ter um levita em sua casa? Esse levita vem bolando e o Mica fala: cara, você é o que eu estava precisando. Você é o que eu estava precisando. E eu vou repetir as frases de Mica. Juízes, capítulo 17, versículo 10. Então disse Mica: fica comigo, seja meu pai, né? Meu pai. Seja meu pai, meu sacerdote, e eu vou te pagar. Simples assim. Eu vou te pagar. Todo ano vou te dar uma grana. Fica aqui, rapaz. Essa é a nova visão. Esse é o novo mover. Você é um levita. Você vai ser o sacerdote da casa de Mica. A proposta foi feita. Qual foi a reação do levita? Hã? É nós. É de Deus. Não é? É de Deus. E aí ficou lá ganhando uma grana. Ele vai ser o sacerdote desse... Esse Mica, essa família do Mica deve ser bem sucedido, né? E às vezes crentes bem sucedidos podem intimidar pastores não tão bem sucedidos. E esses líderes se renderem com muita facilidade. Que foi o caso aqui, que o Mica falou: já é. É nós, estamos aqui na proteção. Então montou-se esse circo. Vamos recapitular. Tudo começou com o quê? Sumiu uma grana. E aí, tome maldição, né? Maldito seja quem pegou meu dinheiro. Não mandei pegar. Que maldito seja. Que morra com a língua seca. Que morra, peste, que pegou meu dinheiro. Depois disso, o dinheiro aparece. Quem estava com dinheiro? Reação da dona Mica. Oh, menino lindo. Mica lindo, bonito. Bendito seja Mica, né? E tem um plano. Qual é o plano? Vamos fazer imagens. Pega essa grana, faz umas imagens de escultura, imagens de fundição. Entra um terceiro personagem. Quem é?
quem? Levita. Hoje está uma moda de povo dizer que é levita, né? Esse pessoal faz o quê? Né? Você sabe que as pessoas se apresentam para mim. Assim, eu sou levita lá da igreja fulano e tal, né? Dá vontade de perguntar assim, tu faz levitação lá? Você faz o quê? Você levita? Surge o levita que vai virar o pastor da casa, dessa nova religião, desse novo templo, da casa de deuses de Mica. Está estranho demais, não está não? Você acha que está estranho? Já tinha ouvido alguma história parecida com essa na Escritura? Pois vai piorar. Vai piorar em muito. Enquanto isso, uma das tribos fracassadas, a tribo de Dan, precisa conquistar seu pedaço de terra. A tribo de Dan precisa conquistar a terra e manda 5 espiões para observar aquela região perto da casa de Mica. E adivinha onde eles chegam? Eles chegam exatamente na casa de Mica. E quando eles veem o novo pastor, o levita, eles têm uma reação estranha. Eles falam assim, a gente te conhece. Eu conheço você. Parece que eu não sei se esse cara era nó cego, já tinha aprontado por aí. Mas esses 5 espiões, quando viram esse cara, falaram, tá fazendo o que aqui, cara? Eu já tive que perguntar isso a algumas pessoas, né? Já tive que perguntar para um conterrâneo, tá fazendo o que aqui? Disse, não, eu sou o novo pastor de jovens da igreja. E eu estou aqui. Falei, não me fala, é verdade? Estou fazendo o que aqui? Não, o seu Mica aí, ó. O Mica me contratou. Eu sou o pastor aí, rapaz. Eu sou o levita da vez, eu sou o sacerdote agora. Aí os caras disseram, olha, a gente veio, a gente quer conquistar um negócio aqui, umas terras aí. Faz o seguinte, consulta Deus agora aí por nós. Vai ficando cada vez mais estranho, gente. Faz uma consulta aí ao Senhor, né? Nós vamos ter sucesso. Ai, meu Deus do céu. Nós vamos ter sucesso. Resposta do sacerdote. Vá na paz. A vitória é tua. Pela direita, pela esquerda. Você já ouviu isso? É. O pastor que diz coisas agradáveis para pessoas que estão em posições estratégicas. Esses 5 espias voltam para sua tribo e falam, gente, é facinho conquistar aquela terra. É fácil. O povo está tranquilo, está confiado. A gente chega lá, é fácil. 600 homens a gente resolve. 600. Então a gente precisa cumprir. Tem uma criança de trás da cortina ou eu estou vendo fantasmas? Alguém chega lá, porque tem uma tomada elétrica ali, que às vezes, alguém só chega lá para mim. Eu fiquei preocupado comigo aqui. Eu vi a cortina se mexendo. Diz teu nome, né? Então, com 600 homens, a gente resolve. Resumindo a história, que é comprida e estranha. Eles foram lá, invadiram a casa de Mica, pegaram coisas que ele tinha, pegaram as imagens de fundição e, acredite, fizeram uma proposta nova para o pastor safado. Ai, meu Deus do céu. Olha comigo, capítulo 18, versículo 18. Entrando eles, pois, na casa de Mica,
tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote, olha a moral do cara. Desculpa onde estou, assim, ele falou, o que estás fazendo? O que é isto? Eles disseram, cala-te, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala-te e põe a mão na tua boca e vem conosco. E seja nosso pai. A mesma proposta que o Mica fez. Né? Seja nosso pai sacerdote. Ser-te-á melhor. Você pareceu o Michel Temer agora, esses caras falando. Né? Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Qual foi a reação do sacerdote? Então se alegrou o coração do sacerdote. E tomou a estola sacerdotal. Meu Deus do céu. Os ídolos do lar, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Olha como termina. Você pode ler com mais detalhes em casa, para montar todos os detalhes dessa história. Mas olha como termina a história, no versículo 31. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias em que a casa de Deus estava em Siló. No versículo 30, parece que é dado o nome do sacerdote. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até ao dia do cativeiro do povo. Criou-se ali uma dinastia de sacerdotes falsos e picaretas. Isso foi muito complicado para a tribo de Dan. Depois, no final, nós vamos ver qual foi o resultado disso na história de Israel. Mas surgiram até lendas que o anticristo viria da tribo de Dan. Coisas desse tipo. Gente, essa história não é muito parecida com muitas histórias que a gente conhece? Primeiro, do cara ricão, que acha que porque é ricão pode criar religião, manipular igrejas, manipular pastores, contratar pastores. Ele vem de uma família que não conhece a escritura, que só faz besteira, que acha que porque tem dinheiro pode fazer a coisa do seu jeito. Depois tem esse levita que vem bolando por aí. Não era para ele estar bolando, mas ele vem bolando por aí. É contratado para ser pastor assim numa negociação financeira. Não, você é o nosso pastor, eu lhe pago. E mais, e está tudo errado, aqui vai ser uma casa de deuses, não tem nada a ver com a lei que a gente recebeu de Moisés, e você vai ser o nosso pastor. Ficou ali uma mistura de uma suposta adoração verdadeira com o paganismo, na cara. O levita nem questiona e aceita. Depois, esse pastor recebe propostas mais generosas e cede a essas novas propostas. Tudo isso porque existe essa declaração não explícita de que o povo do tempo dos juízes não conhecia a palavra de Deus. Eles são o povo do livro, mas eles não conhecem o livro. Em momento algum eles se preocupam, o que diria a lei do Senhor? Em momento algum. Queridos, nós não podemos ser o povo de Deus sem conhecer a palavra de Deus. A história se repete, há preços caros a serem pagos. Histórias parecidas com essa estão acontecendo no mundo inteiro. De gente traindo a palavra de Deus, fazendo bobagens terríveis em nome da palavra de Deus.
há 10 erros que eu mencionei aqui que podiam ser evitados se esse povo conhecesse a palavra de Deus. Algumas coisas são chocantes. Em primeiro lugar, ninguém, em momento algum, foi capaz de citar a palavra. Você percebeu? Em momento algum. Nem Dona Mica, nem o filho abençoado dela, nem o levita, nem ninguém. Em momento algum, ninguém nem questiona. Mas o que diz a lei do Senhor? O que diz a Bíblia? Esse padrão precisa ser número 1. O que diz a Bíblia? Porque o Mica falou, não, agora eu vou ser abençoado. É disso que eu sei. Tem um levita na minha casa. Mas em momento algum, o que dizia a palavra de Deus era importante. Quando eu cheguei aqui, eu fui pregar numa igreja. Essa igreja estava convidando um pastor. E eu fui recebido por uma pessoa, me cederam uma casa, uma autoridade aqui do estado. Disse, olha, eu tenho uma casa para você ficar. Você vai ficar lá. E eu recebi a visita de uma pessoa que disse assim, nossa igreja está convidando um pastor. Só temos um pequeno problema. Ele está se separando da esposa. Um pequeno problema. E como aquilo doeu em mim, porque não tinha ninguém na igreja que pudesse dizer, gente, isso é prudente. Ninguém na igreja que dissesse, gente, isso é certo. Não. Isso foi visto apenas como um pequeno problema. Isso é um pequeno problema ou um grande problema? Um grande problema. Ele vai ser o pastor da igreja. E você pode até estar pensando assim, mas será que ele era o culpado da separação? Existem momentos que não importa. Não era prudente para aquele momento. Uma das características do ministério é que administre bem a sua própria casa, porque se não governa a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Então a questão não era nem se ele era certo ou se era errado, é um momento extremamente delicado. Uma igreja carente, doente, sofrida, vai pegar um pastor num momento esquisitíssimo de sua vida. Às vezes o problema é esse, ninguém para citar a palavra de Deus. Nos conflitos familiares não há ninguém para citar a palavra de Deus. Olhe, hoje nós temos uma bênção e um problema para administrar. Nós vivemos numa época em que fomos abençoados com muitas canções de louvor, muitas. Mas em todas elas, nós temos que nos perguntar, elas refletem a verdade da palavra de Deus ou elas são apenas músicas gostosas de cantar? Elas refletem a verdade? Ninguém para citar a palavra de Deus? Ninguém? Absolutamente ninguém? Então, esse foi o primeiro problema na casa de Mica. Ninguém para checar aquilo de acordo com as Escrituras. Segundo problema, houve uma mistura da adoração com o paganismo. Eles tinham uma ideia de que deveriam adorar a Deus, mas por não conhecer a palavra de Deus, a ideia deles é de adorar através de imagens de escultura. E pasmem, meus irmãos, imagem de escultura é o segundo mandamento da lei de Deus. Aquela que foi dada por Moisés no monte. O primeiro foi, não terás outros deuses diante de mim. E o segundo foi, não farás para ti imagem de escultura. Deixa eu só curar uma confusão que existe na cabeça de muita gente. Às vezes eu estou em algum lugar e eu faço um teste. Eu digo assim, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Aí as pessoas dizem, amarás o Senhor sobre todas as coisas. É um coro assim que fala de uma vez. Por quê? Porque a mente católica não foi curada. Não, isso aí era lá no catecismo. Estou perguntando na Bíblia.
O primeiro mandamento é não terás, Êxodo 20, Deus falou do monte. Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Aquele que você citou é o grande. Chegaram para Jesus e perguntaram, qual é o grande? Aí Jesus disse, olha, o grande é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois fazem o resumo. Quando a gente fala do grande aqui, ele resume a lei. Não estamos perguntando o resumo, perguntando os mandamentos na ordem. O primeiro que Deus disse foi qual? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo? Porque mudaram isso, é uma história mais longa, bem mais longa. Então, era claro, era o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Meus amigos falavam assim, imagina, isso aqui, essa imagem é só uma semelhança. E o debate era muito aguerrido na minha juventude, eu falava assim, mas a Bíblia diz, nem semelhança, o mesmo mandamento continua, nem semelhança alguma do que há no céu, nem nada, nem semelhança é para fazer, não as adorarás, nem lhe darás culto. Mas agora, esse povo, por não conhecer a palavra, acha que pode misturar adoração com paganismo. Terceiro erro, o filho de Milca, não de Milca, Milca é uma irmã aqui da igreja, o filho de Mica é feito sacerdote. Foi uma das primeiras aberrações, né? Consagrou-se, antes do levita aparecer, já tinha o Miquinha. O pastor Miquinha já era sacerdote. Antes do levita aparecer, então vem cá, meu filho, eu te consagro. Eu te consagro. Muitas pessoas têm feito loucuras. Muitas igrejas dão problema em nome de consagração de filhos. Consagração de filhos de pastores. Há um caso muito famoso aqui no Brasil, de um pastor muito famoso, mas muito famoso. E ele tinha um neto homossexual, e ele consagrou esse neto pastor da igreja. Às vezes as pessoas piram por causa dos filhos, né? Elas piram por causa dos netos. Na sua jornada de crescimento cristão, você precisa ser curado disso. Filho é legal, filho é bonitinho, filho é guti, mas filho não é Deus. Filho não é Deus. Eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, meus filhos são minha vida. Eu falei, não, minha vida é minha vida, meus filhos são meus filhos. Eu dou uma separada nas coisas. Porque se meus filhos são minha vida, se eles morrerem, eu estou morto também. Né? Eles não são minha vida. Morreu, morri. Porque eles eram minha vida. Minha vida é Deus e pertence a Deus. Se meus filhos morrerem, eu vou chorar muito. Eu vou sofrer profundamente. Mas eles não são a minha vida. Eu tenho algo maior do que eles, que é a minha vida. Então, talvez o Mica olhou para o filho dele e falou, esse menino tem a cara de sacerdote, Milquinha, né? Eu vou consagrá-lo. Devemos tomar muito cuidado quando o assunto são filhos. Às vezes filhos não erram. Talvez você não acredite, eu fui muito cego na escola. Cego criativo, capaz de coisas horríveis. E a minha mãe era chamada à escola e ela ficava com ódio das professoras, porque as professoras diziam para ela quem eu era. Esse menino é horrível, dona Margarida, esse menino é horrível. As conclusões da minha mãe, aquelas professoras pegaram marcação com Marcos. Não sei por quê. Resolveram pegar o bichinho para... Por quê? Porque eu sou filho, que eu era filho. Então, às vezes, filho faz você esquecer quanto é dor. Filho, às vezes, é pior do que paixão, né?
faz você esquecer quanto é 2 mais 2, faz você perder o senso de justiça. O menino deu uma pedrada na cabeça do outro, sangrou, aí a mãe foi chamada. Aí botaram o menino sangrando aqui e a mãe, olha, o seu filho deu uma pedrada na cabeça do menino, sangrou. A mãe olhou para a professora e perguntou, ele fez isso? Ele não é capaz. Meu filho fez isso? Não, meu filho não. Eu conheço meu filho? Nenhum de vocês conhece seus filhos. Acabei de quebrar um castelo seu, não foi? Acredite, nenhum de vocês conhecem os seus filhos. Absolutamente ninguém aqui conhece os seus filhos. Eu fui filho. E a minha mãe achava que me conhecia. O seu filho, dentro da sua casa, sob a sua proteção, debaixo de uma zona de conforto, ele é uma coisa. Ali na salinha da igreja ele já é outra. Num retiro ele já é outra. E na escola você nem sabe quem ele é. Então, essa foi uma aberração, consagrar os filhos sacerdotes. Por quê? Porque é meu filho, porque eu acho que é bonito, tem carinha de sacerdote. Tem um quarto problema aqui. Um levita estranho apareceu. De onde é o levita mesmo, gente? De onde é que ele vem? E existe levita de Belém. O texto usa essa expressão. Havia um levita de Belém. Levita de Belém é estranho demais, né? Minha opinião, pessoal, esse cara é um picareta. Talvez já conhecido, já famoso. Não existem levitas de Belém. Isso é uma ironia, não existe. Os levitas não tinham a tribo, não tinham terra, então eles podiam se abrigar em 48 cidades. Belém não é uma delas. Está muito estranho essa história do levita de Belém que vem bolando. Você sabe que às vezes aparecem pastores, não é, Tonhão? Que vem bolando por aí, um levita de Belém, que você não sabe quem é, nem de onde veio, nem o que faz, não sabe quem é a mãe, mas tem uma lábia boa, tem uma boa conversa, e seduz muita gente, muita gente. Cuidado com levitas de Belém. As igrejas precisam ser criteriosas, com pastores que vêm bolando, com obreiros que vêm bolando, com ministros de louvor que vêm bolando. Uma vez um rapaz chegou aqui e disse, pastor, estou procurando uma igreja para eu ser ministro de louvor. E eu disse para ele, e eu espero que você encontre. Tem esperança. Aqui não vai ser. Como é que você chega na igreja do outro já com essa... Então, esse levita de Belém é um obreiro estranho. Cuidado com obreiros estranhos. Eu já conheci muito obreiro estranho. Alguns eram padres convertidos. Eu fico bolado quando ouço história de ex-padre. Porque 90% é picareta. 90% é picareta. E quando eu ouço história de ex-padre, eu fico doido para me encontrar com um cara. Me leva lá para conversar, eu quero conversar com ele, eu quero conversar. Eu quero saber como é que funciona a ordem dele, eu quero fazer algumas perguntas, eu quero saber de que ordem ele é, quem é o bispo dele, quem é o arcebispo dele, quem é o cardeal, eu quero tudo. Porque eu estou com um cheiro de picaretagem no ar. Eu já vi um ex-padre enganar um seminário inteiro. Uma diretoria de pastores, alguns missionários americanos, 80 alunos. Um suposto ex-padre enganou todo mundo. Eu tenho até um jornal da época que eu participava, a gente escreveu um artigo chamado O Conto do Vigário, porque foi muito engraçado. Foi um conto do vigário. Fique esperto com obreiros que vêm bolando.
Fique esperto com um pastor de internet, você, quarentona, à procura de um grande amor. Quero falar você agora. Quero falar seu coração. Né? De repente você está teclando, né? E você quarentonas e trintonas e as outras, né? E você conhece lá na internet uma pessoa de Deus. E ele é um pastor, né? E ele tem confirmações de Deus que ele tem que vir para cá, porque você é funcionária pública e vai sustentar esse cara por um tempo, né? E ele acha que isso é de Deus. E ele virá. E ele é um homem de Deus, ele é um obreiro. É possível que vocês conheçam histórias assim, gente. É ou não é? Quem conhece uma história assim? Isso é igual o levita de Belém, né? Que vem. Por que as pessoas conseguem ser tão bobas? Simplesmente porque elas abandonam a palavra de Deus. Elas não conhecem os critérios da palavra de Deus. Quinto erro aqui nessa história estranha de Juízes 17. Para mim é a história mais estranha de toda a Bíblia. O quinto erro é que o Mica tem uma concepção errada a respeito do que é ser abençoado por Deus. Quando o Mica consagrou o Miquinha, o Mica sabia que o Miquinha, quem é o pastor lá? É o Miquinha. Está errado porque, não só por ser filho do Mica, mas porque o Miquinha não é levita. Não é. Mas agora apareceu o levita. Aí o Mica pensa, poxa, é tudo que eu estava... Meu sonho é ter um levita aqui. Meu sonho. Quando ele faz o pacto, o acordo comercial com o levita, qual é a frase dele? O que ele diz? É a última frase daquela primeira seção do texto, versículo 13. O que o Mica diz? Agora Deus vai me abençoar. Por quê? Porque tem um levita aqui, rapaz. Ele é o ungidão. Ele é o levita, ele é o homem de Deus. Você não está entendendo. Levita, né? Agora sim eu vou ser abençoado. Que concepção mais pobre. Você pega um levita de Belém que vem bolando, que topa a primeira proposta. E a conclusão do Mica é, agora Deus vai me abençoar. Porque eu estou investindo no levita. Essa era uma concepção errada de bênção. Sexto problema. A tribo de Dan, lembra? A tribo de Dan não condenou nada do que estava acontecendo. O problema não é só com a família de Mica. Os 5 espias vêm, veem a imagem de fundição, não censuram nada, reconhecem o nó cego. Porque ele está fazendo aqui? Mas ninguém censura nada, não há um exortador. Depois, quando eles trazem os outros 600 para fazerem a conquista, além de ninguém ficar chocado, ainda levam as imagens e ainda contratam o levita de Belém, pastor nó cego. Problema, né? Quando ninguém conhece a palavra. Problema, você vai aceitar cada tranqueira. Sétimo problema. O levita ficou feliz. Quando foi feita essa proposta. Não. Eu montei aqui a casa de Deus e você vai ser o nosso sacerdote. Se ele fosse um levita sério, ele teria dito, nem por 1 milhão. Nem por 1 milhão. Vocês estão errados. Vocês precisam se converter. Isto aí é uma aberração. Mas ele deve ser daquele levita do tipo, gente, esse negócio de doutrina não é importante não. Importante é adorar a Deus, né? Tudo bem, eles são diferentes, eles têm um jeito dele, mas no final, tudo dá certo.
O levita ficou feliz quando recebeu a primeira proposta. E quando recebeu a segunda proposta, como é que ele ficou? Quando recebeu a segunda, ficou mais feliz. É facinho levar esse levita aqui. Os caras disseram: tu prefere ser pastor aí ou líder de multidões aqui? Vem com a gente, cara. O levita fica feliz. Oitavo problema. Nós temos aqui o costume da venda de falsos serviços espirituais. Queridos, levitas não eram para serem comprados. Esse levita aqui foi literalmente comprado. Serviços espirituais estão sendo vendidos. Parece os nossos dias, né? Onde serviços espirituais, bênçãos espirituais estão sendo vendidas. Eu não preciso dizer tudo o que está acontecendo para você. Você conhece. Você tem pessoas do seu trabalho que são envolvidas com isso. Você vê a televisão, você tem parentes envolvidos com isso. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós que temos percebido pelas Escrituras as maldades desse tempo, a gente não pode ficar calado. Mas não pode mesmo. A gente não deve odiar as pessoas, mas sempre que houver uma oportunidade de uma exortação com autoridade, simples, feita em amor, exortando pessoas a voltarem para a essência do Evangelho. Sempre que tivermos essa oportunidade, devemos fazer. Devemos fazer. Tem gente vendendo serviço. Que haja pessoas que vendam serviços espirituais, tipo vender oração. Eu nem estranho, mas que haja clientes. Que haja cliente entre os nossos, pessoas que saem daqui para Vila Acre, porque lá tem a irmã Chiquinha que ora por mim, se ela orar por mim, eu serei abençoado, por isso eu estou levando umas primícias aqui para ela. Você vai ser uma eterna criança. Sabe qual é a sua maior conexão de oração? Seus dois joelhos. Você que acredita que Deus ama pessoas mais do que você, que ouve certas pessoas mais do que você está com problemas espirituais profundos. E é por isso que aparecem os vendedores de serviços espirituais. Nono problema. Foi aberta uma concorrência com o templo. Havia um templo verdadeiro, ficava em Siló. O texto bíblico chega a dizer que aquela casa de Mica, aquela casa de deuses, dos danitas, ela aconteceu até o cativeiro, até a época do cativeiro. Tinha o templo do Senhor e esses caras criaram uma concorrência. Estamos na época da concorrência, todo mundo querendo concorrer com todo mundo obstinado por crescimento, todo mundo maluco por construir um império. Bem perto do meu bairro, tem um outro bairro, e eu passo na avenida principal e eu vejo 3 igrejas coladas uma na outra pelo muro. 3. Não é igreja na mesma rua. Isso já é meio antiético, né? 3 igrejas de nomes estranhos coladas pelo muro. Que respeito eu vou ter por esses obreiros? Eu vou ter algum respeito por eles. A palavra-chave para eles não é o reino, é a concorrência. E parece que eles estão fazendo lá um teste de resistência. Quem aguenta mais? Não é? Até onde a coisa aguenta. 3 igrejas coladas, parede com parede. Concorrência, 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 concorrência. E por último, queridos, aparece aqui títulos estranhos. Por 2 vezes, esse levita recebe a proposta de ter um título de pai. Nosso pai sacerdote.
nosso pai levita. Você sabe que tem uns caras obstinados por títulos estranhos, tem os pai apóstolos, que é a mistura de pai com apóstolo, né? Tem uns que já se declaram patriarca, tem um que se declara o novo Abraão. Os títulos não param. Eu até já denunciei aqui, até no rádio, que estamos chegando à época em que as pessoas não têm mais nomes. Eu era apresentado a muita gente que não tinha nome. Essa aqui é a missionária. Sim, mas como é o nome dela, né? Esse aqui é o apóstolo. E um se apresentou a mim como o caçador de demônios. O senhor não tem nome, né? As pessoas não têm mais nome, têm títulos pomposos. Anjos, anjo. Tem uma parada assim, né? Ungido, abençoado. Qualquer coisa, parece que o nome das pessoas não aparece. Se for professor de escola dominical, já é o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. E aqui esse levita aparece, tem a proposta de receber o título de pai. Pai, mistura de pai com levita, ser um pai vita. 2 vezes ele recebe essa proposta. 2 vezes. Gente, títulos mexem com as pessoas. Eu tive amigos que, antes de receberem uma formação de seminário, que lhes dava um título de pastor, que isso não existe, eles eram uma pessoa. Depois da formatura, eles eram outra, completamente diferente. Títulos mexem com as pessoas. Porque cargas d'água, alguém aparece dizendo, não, eu agora sou apóstolo. Eu agora sou o bispo. Agora eu sou a apóstola. Desde o começo, esses títulos mexeram com a cabeça das pessoas. Quando Paulo escreveu suas cartas aos Coríntios, haviam pessoas lá dizendo que eram apóstolos. E Paulo disse, olha, Satanás pode se transformar em anjo de luz. Seus obreiros também. Muita gente que cita essa passagem, que Satanás pode se transformar em anjo de luz, poucas relacionam isso com os falsos obreiros. Mas foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios 3. Os ministros de Satanás também podem se tornar em anjos de luz. Para a gente encerrar, isso que aconteceu aqui foi muito mal. Você lembra quando o reino de Israel se dividiu em 1 Reis 12? Havia uma casa de deuses em Dan, e a Bíblia diz que quando Jeroboão levou as 12 tribos, ele montou 2 bezerros de ouro, para que o povo não fosse a Jerusalém. E um deles foi aonde? Em Dan. Lá já havia uma aceitação. História maluca essa, não é não? Por quê? Porque o povo não conhece a palavra. Quando você não conhece a palavra, você toma decisões erradas. Quando sua família não conhece a palavra, vocês vão tomar decisões erradas de família. Vocês não precisam ter dúvidas eternas, vocês só precisam se perguntar assim, qual é o padrão da palavra para este caso aqui? Qual é o padrão? Simples assim. Eu tenho batido em muitos casais que gostam de separar sem separar. É mais ou menos assim. O casal mora em Cruzeiro. Aí um filho passou para fazer um curso universitário aqui na cidade. O menino vai morar em Rio Branco. Ele vai morar. Mas aí a mãe diz, mas eu tenho que ir para apoiar meu filho. Caramba! Aí ela vai deixar esse marido lá de 30 anos solto em Cruzeiro. Você percebe? Deus tem chamado os casais para ser para estar unidos. Mas ela, louca, em nome dos filhos, ela está disposta a sacrificar o seu casamento, só para apoiar o filho.
E esse homem lá em Cruzeiro vai ficar cada vez mais santo, sozinho. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, mas na cabeça dela é bom. Deus que sabe mais do que nós disse, não é bom. Mas ela diz, é bom por causa do meu filho, do Mica. Eu amo o Mica, Mica é minha vida. Queridos, quando não conhecemos a palavra, só fazemos besteira. O tempo todo. Volte a conhecer a palavra. E nas decisões de vida, pergunte-se, o que a palavra diz? Se a palavra reprova isso aí, então eu reprovo. Podemos ter aparentes prejuízos, mas a longo prazo Deus vai nos honrar. E os lucros serão inimagináveis. Amém? Não seja como Mica, nem como Dona Mica, nem como o Levita, nem como os Danitas. Conheça a palavra. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer por esse relato aqui, tão absurdo aos nossos olhos, de uma família tão destemperada, de pessoas tão longe dos padrões da palavra, de líderes espirituais tão longe dos padrões da palavra. Pedimos que nesse mês da Escritura o Senhor nos chame ao arrependimento, para nos voltarmos à palavra do Senhor e à palavra do Senhor somente. Pedimos em nome de Jesus. Amém.